A prioridade é nós olharmos para aquilo que os meninos e as meninas têm que aprender. Depois, a outra prioridade é em concentrar os nossos esforços em estudar o programa. Não é ler o programa, é estudar o programa e ver quais são os seus domínios e, a partir daí, identificar bem os domínios do programa, do currículo, se quiser. Sim. E, a partir daí, identificar os seus domínios, não é? E desculpa, já tinha dito isso, depois de identificados os domínios, fazer uma seleção criteriosa das tarefas que vão ser apresentadas aos alunos e que devem ter uma tripla função, essas tarefas. Essas tarefas devem servir para avaliar, para ensinar e para aprender. Ou, se quiser, para aprender, para ensinar e para avaliar. Eu não sei se estou a ser claro. Não, está a ser bastante claro. Isto significa que, se eu, por exemplo, imagino, pedir aos meus alunos que em 15 linhas, não dá dia, entro na aula e digo assim, em 15 linhas, agora na próxima meia hora, nos próximos 20 minutos, vocês vão escrever aí o que de mais relevante aprenderam na última semana de aulas. Esta tarefa, que pode ser realizada em grupo ou pode ser realizada individualmente, repare, é um tipo de tarefa que eu pessoalmente, por acaso, utilizo com alguma frequência, há muitos anos, mas é uma tarefa que cumpre, se utilizada de uma certa maneira, essa tripla função. Porque eu ponho, por exemplo, grupos de alunos a fazer isto, como posso fazer por grupos de alunos a resolver um problema, ou a ler um texto, ou fazer o que quer que seja. Os alunos não têm que assinar. Ao fim dos tais 20 minutos, eu pego e troco, baralho aquilo tudo. Portanto, o que é do grupo A vai para o grupo D e tal e por aí fora. Está a perceber o que eu estou a dizer? E depois peço aos diferentes grupos para lerem. Para lerem e para avaliarem com base em critérios que eu lhes dou. O critério da profundidade, o critério da abrangência, o critério da clareza e por aí fora. Não é? Ora, este é o exemplo de uma tarefa que, repare, por um lado, vai cumprir a tarefa, vai cumprir o desígnio de avaliar. Não é? Porque estamos todos a avaliar o que é que está escrito por cada um dos grupos. Por outro, aqueles que estão a aprender e que já tinham aprendido vão consolidar, os que não tinham aprendido têm a oportunidade de aprender. Estamos a ouvir as leituras dos diferentes grupos. E de ensinar, porque o professor aproveita para fazer síntese, para chamar a atenção para aspectos que estão mais bem conseguidos e menos bem conseguidos. Portanto, eu diria que aquilo que eu diria aos professores é que, primeiro, ponham a avaliação no seu lugar. A avaliação não resolve problema rigorosamente nenhum se as pessoas não forem bons profissionais do ensino. Está a ver? A avaliação não resolve problema social. A avaliação tem que estar integrada no processo de ensino e de aprendizagem. O feedback é uma questão absolutamente essencial. Não é? A avaliação formativa deve prevalecer em relação à avaliação sumativa. A avaliação formativa deve ser articulada com a avaliação sumativa.